Bom dia, nação alvinegra! Cafezinho com o Ricardinho, com as principais notícias do nosso querido glorioso, para que você saiba delas já tomando seu cafezinho com o Ricardinho. De acordo com o GE, né, a análise foi de que o Botafogo foi muito superior ao Palmeiras em empate. O Botafogo deixa boa impressão em estreia de Renato Paiva. O time cria mais que o rival no Allianz Parque. E o empate fica barato pela quantidade de chances criadas. Concordo plenamente. Inclusive, eu acho que nós poderíamos até ter triunfado com uma quantidade expressiva de gols se o Savarino não tivesse sido tão individualista, tão fominha. Em 3 ocasiões, se ele tivesse passado a bola ou para o Arthur ou para o Igor Jesus, a gente com certeza teria feito os gols e a gente teria saído com a vitória. Mas, de qualquer forma, me deixou uma excelente impressão essa partida do nosso querido Glorioso, principalmente porque foi na casa do adversário, contra o Palmeiras, que é um time candidato ao título. De acordo com a Fogão Net, o Renato Paiva busca desenvolver no Botafogo as principais características da equipe. Eles podem crescer muito, e principalmente, é como ele falou, depende muito dos jogadores, deles quererem. E eu acho que esse grupo está fechado, eles estão com raça, com disposição, e eles querem realmente serem campeões brasileiros novamente. E seremos, se Deus quiser. Engraçado que os torcedores do Palmeiras ficaram indignados com a sua própria torcida. E parecia torcida de teatro, como diz a nossa torcida dos adversários, né? Porque eles não cantaram e a torcida nossa gloriosa invadiu o Allianz Parque, tomou todos os lugares e, com seus cantos, realmente calou a torcida do Palmeiras. Realmente, a torcida do Palmeiras, desculpe aí, pessoal, mas foi uma torcida de teatrinho. É isso aí, galera. E a notícia mais relevante, de acordo também com a Fogão Net, em todos os canais, que o Botafogo foi muito superior. E foi uma grande dúvida, né? Porque uma incerteza grande. Um time bastante modificado, alguns jogadores estreando, principalmente o nosso treinador, né, que era uma incógnita. Ninguém sabia como é que seria a estreia dele. Ele foi muito feliz, ele fez as substituições na hora certa, né, e realmente eu fiquei muito satisfeito com a equipe e com o treinador também. Me causou uma excelente impressão, assim como aos comentaristas, né. Eu gostaria até de frisar aqui um cara que eu gosto muito, que é o Rizek. O André Rizek, ele tem uma afeição, vamos dizer assim, pelo Botafogo, né? E apesar dele ser paulista e tal, mas ele gosta muito do Botafogo, ele sempre elogia o Botafogo. E um detalhe, os 2 filhos dele são pequenos e escolheram o Glorioso, foram escolhidos, né? Isso aí é demais. E no Fogão Net, o Rizek disse o seguinte: o Rizek põe a atuação do Botafogo como destaque da primeira rodada do Brasileirão. Uma resposta muito acima do que o mais otimista alvinegro esperava. Realmente, o Botafogo me surpreendeu positivamente e eu fiquei muito satisfeito, tive uma excelente impressão da equipe e espero que nós continuemos assim. Agora, vamos às notícias principais, principalmente em relação à renovação do contrato do John. Isso é fundamental, e, graças a Deus, renovaram até 2028. O John foi fundamental na partida contra o Palmeiras, principalmente nos minutos finais, com 3 defesas milagrosas e espetaculares. E realmente nós devemos também um empate ao nosso grande goleiro. E é uma excelente notícia essa de que nós renovamos o contrato dele. Galera, outra notícia importante: Bastos e Savarino desfalcam Botafogo contra a Universidade do Chile e o Juan Cruz viaja. Vou passar para vocês a relação de relacionados para esse jogo, tá? Os goleiros serão John, Léo Link e Raul. Laterais: Mateu Ponte, Alex Telles e Vitinho. Zagueiros: Barbosa, Jair, Davi Ricardo e Serafim.
Volantes: Gregory, Marlon Freitas, Patrick de Paula, Newton, Alain e Cauê. Meias: Santiago Rodrigues e Cauã Lindes. Atacantes: Arthur, Igor Jesus, Matheus Martins, Elias Manuel e Jefinho. Esses são os relacionados para a partida. Mas, infelizmente, o Bastos ainda não conseguiu se recuperar da lesão totalmente e o Savarino está com um desconforto. E então será poupado, né? Mas a gente não sabe a extensão de lesão, se ele teve alguma lesão, ele ainda está sendo avaliado. Tá? E outra notícia interessante é que o Botafogo está contratando um atacante uruguaio, Mastriani, é um meia, veloz, e acredito que ele venha a somar muito à equipe. E o Botafogo tem interesse no meia do Grêmio, o Cristaldo. Também é um bom jogador, eu acho também será bem aproveitado se ele vier para o Botafogo. Galera, não percam, hein? Tome o seu cafezinho com Ricardinho. As principais notícias da semana no cafezinho do Ricardinho. Tamo juntos.